Glória a Deus. Graça e paz de Jesus. Amém? Nossa, que bênção, hein? A igreja voltou às suas atividades presenciais. Não aguentava esse negócio de online. É o que tinha para o momento, né? Mas a igreja do Senhor é assim. Todos nós juntos, reunidos, né? Em breve a gente vai poder se abraçar, né? Dar uns beijos nos irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. As águias de Cristo, dão glória a Deus. Oh, tem bastante. Aleluias. As águiazinhas, é assim que fala bem, águiazinhas, estão lá em cima. Nossos filhos, netos. Irmãos, Deus, nesse dia tão especial, né? Colocou uma mensagem no meu coração que eu quero compartilhar com todos vocês. O texto está lá em Mateus 28, do 18 ao 20. O último capítulo do Evangelho de Mateus, os 3 últimos versículos. Posso ler, amém? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluias. Irmãos, hoje o Senhor quer falar um pouco conosco sobre ordenanças. Ordenanças. Ordenanças são ordens dadas por uma autoridade. No nosso caso, dadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor deu ordenanças, como nós lemos aqui, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então nós sabemos que Jesus não pede, Ele manda. Ele manda, né, porque Ele é o Senhor. E nós estamos debaixo do senhorio dele. E uma das ordenanças de Jesus para os novos discípulos é o batismo nas águas, né? Que é cumprida uma vez só. É um só batismo. Vocês que vão se batizar hoje, vocês vão se batizar somente hoje, nunca mais. Porque a Bíblia diz que só existe um só batismo. E é o que vocês vão participar hoje. Amém? Então o batismo é uma única vez. Então esta é uma ordenança do Senhor. Batizar os novos discípulos. Outra ordenança, irmãos, é a ceia do Senhor. Esta mesa bonita, né, que Deus preparou para nós na presença dos nossos inimigos. A ceia, nós celebramos ela periodicamente, para que a igreja se lembre de tudo que Jesus fez por ela, que tudo que Jesus fez por nós, tudo que Ele nos ensinou, e também esta mesa tem uma mensagem profética. Nós temos que participar da ceia do Senhor até que Jesus volte. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Ô bem, a garrafa, por favor, esqueci. Deus te abençoe. Irmãos, eu penso que nenhum de nós imaginava um dia ser crente.
ser evangélico, ser discípulo do Senhor e servo do Senhor Jesus. E membro do corpo de Cristo. Eu penso que nenhum de nós um dia imaginou isso. De repente, um belo dia, a gente acordou, olhamos para o espelho, né, e contemplamos aquela face linda e dizemos para nós mesmos: hoje eu aceito e escolho Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. A partir de hoje, eu vou ser discípulo e servo do Senhor. Eu creio que isso não aconteceu com nenhum de nós, né? Na verdade, irmãos, ninguém aceita e escolhe Jesus. Jesus é que vai até as pessoas e escolhe elas e aceita elas da maneira que elas são. Porém, não para que elas permaneçam como são e como estão, mas para que suas vidas sejam por Ele salvas e transformadas. Então Jesus vai a todas as pessoas e as recebe e aceita elas da maneira que elas são, mas elas não podem permanecer da maneira que estão e como são. Mas Ele, através da sua vida, do seu evangelho, vai salvar essas vidas e vai transformar a vida delas. Amém, amados? Um dia você pensou em ser crente? De repente, não. Mas Jesus chegou até você, porque te ama. Aleluia. Irmãos, quem precisa de salvação são os pecadores. Jesus disse: eu vim buscar os perdidos. Eu vim salvar os perdidos. Então, sabe por que nós somos salvos hoje? Porque um dia nós estávamos perdidos, condenados a morrer eternamente. Quando Jesus nos achou, quando Jesus nos encontrou, irmãos, nossa condição era terrível. Qual era a nossa condição espiritual diante de Deus? Os irmãos, nos salvar, que é a mesma daqueles que ainda não creem nele. Sabe qual é, irmãos? Todos, sem exceção, nós estávamos separados de Deus, mas condenados, pois todos somos pecadores. Vou pedir para a irmãzinha lá colocar Romanos 3:23. Eu não coloquei aqui, mas vou ler para os irmãos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse essa verdade. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Jesus, irmãos, nos salvou da condição terrível na qual nós estávamos. Quando lá na cruz, Ele morreu crucificado por nós. Ele morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida, a dívida que nós tínhamos com Deus. Dívida de pecado. Mas Ele nos salvou. Não foi por algo, irmãos, que nós fizemos para Deus. Ninguém alcança a salvação por alguma obra que faz para Deus. Hoje nós somos salvos, irmãos, unicamente pela graça de Deus. Os irmãos sabem o que é graça? Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Não os nossos pecados, mas a nossa vida. Ele nos amou e nos salvou pela sua graça. Pela graça de Deus é que somos salvos, porque o nosso Deus é rico em misericórdia.
E o amor dele é imensurável. Não dá para medir o amor de Deus. João, quando escreveu seu evangelho, ele não encontrou uma palavra para que expressasse a grandeza do amor de Deus. Então ele escreveu assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Aleluias. O nosso Deus, irmãos, é rico em misericórdia. O amor dele é muito grande. E a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor nos alcançou, irmãos. Nós que um dia estávamos perdidos, mortos nos nossos pecados e delitos. E hoje nós estamos aqui salvos para a glória do Senhor. Irmãos, a gente não é salvo quando vai para o céu, a gente é salvo agora. Aleluias, somos salvos agora. Aleluias. Irmão, Jesus, ele não foi enviado para julgar o mundo. Não, para julgar as pessoas. Ele não foi enviado para julgar as pessoas. Jesus, ele foi enviado para salvar as pessoas do pecado e da condenação. Então não é tempo, irmãos, de julgamento. É tempo de salvação. Jesus veio para salvar. Não veio para julgar. Aleluia. Sabe o que Jesus disse para a mulher adúltera? Uma mulher foi pega em adultério e os religiosos da época pegaram essa mulher e levaram até Jesus e disse para Jesus: Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E a lei diz que nós temos que apedrejar esta mulher. E Jesus nem deu bola para os religiosos, irmãos. Porque, na verdade, a religião afasta as pessoas de Deus. Jesus não é uma religião. E, de repente, eles insistiram: e aí, Jesus, o que o Senhor diz? E Jesus disse aquela célebre frase, né? Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Então cada um saiu, né, de mansinho, largou a pedra, porque ela ia receber uma chuva de pedras. Ia morrer apedrejada. Mas todos, né, largaram a pedra porque todos tinham pecado. E Jesus perguntou para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que te julgaram? Ninguém te julgou? Ela falou: ninguém, Senhor. E Jesus disse: eu também não te condeno. Ele não veio para condenar. Mas depois que ele disse: eu também não te condeno, lá tem uma vírgula. E ele diz: vai e não peques mais. Então nós temos aprendido com esta passagem, irmãos, que a graça de Deus, essa que nós não merecemos, a nossa salvação, né, o Senhor nos recebe da maneira que a gente está. Mas a verdade vai nos libertar da condição em que estamos, que nos encontramos, que é uma condição de pecado e de morte. Então a graça alcança e salva, e a verdade liberta. Só que a verdade, irmãos, é uma pessoa. A verdade, a única verdade, é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus. Está escrito lá no Evangelho de João. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Ele disse: eu sou o caminho. Só tem um, e é ele. Ele não disse: eu sou uma das verdades. Ele disse: eu sou a verdade. Eu não sou um daqueles que você vai encontrar vida. Eu sou a vida. Aleluias, irmãos.
E ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque somente ele é o caminho. Aleluias. Glória a Deus. Então a graça de Deus alcança todas as pessoas, irmãos, nas condições em que elas se encontram. Mas a verdade é que Jesus liberta essas pessoas. Então Jesus é a graça. Jesus é a verdade. Jesus é o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus. Como eu disse, né, irmãos, ninguém escolheu Jesus. Ele nos escolheu. João 15, 16, esse eu escrevi aqui. Vocês que já são salvos, olha o que Jesus diz. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, amados, não foi a gente que primeiro foi até Jesus. E este Jesus, irmãos, que veio até nós, é o Jesus glorificado. Né? Porque nós cremos que Jesus foi glorificado no céu. Foi Ele que veio primeiro até nós. Mas, pastor, como é que Jesus vem até as pessoas? Através da sua igreja. Através dos seus discípulos. Porque a igreja de Jesus é o corpo dele na terra. Aleluias. Você que está aqui hoje e vai se batizar, Jesus foi até você. Através das pessoas que falaram dele para você. Essas pessoas que falaram de Jesus para você, que falaram a palavra dele, pregaram para vocês o evangelho, essas pessoas é o próprio Cristo. Aleluias, que chegou até você através dos seus discípulos, através dos seus mensageiros. Olha o que está escrito em João 13, 20. Já está lá. Ô, glória, irmãzinha. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quando o discípulo do Senhor Jesus chegou até você, e você o recebeu, para ouvir a palavra de Deus, na verdade, você recebeu Jesus. E também o Pai que ele enviou. Quem não recebe os servos de Deus, né, na verdade, não estão recebendo Cristo. Consequentemente, não estão recebendo também o Pai. Mas vocês abriram o coração e receberam a palavra de Deus. E creram na palavra de Deus. E hoje estão aqui para cumprir a ordenança do batismo e da ceia do Senhor. Você que já é batizado, faz parte do ministério. Aconteceu isso com a gente também lá no passado. Nós estávamos um belo dia em algum lugar, não sei, trabalhando, passeando, e alguém chegou até nós. Quando os servos de Deus chegaram até mim, chegaram até você, eu nem imaginava ser crente, eu não estava pensando em ser crente. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. Ela toca as nossas vidas. E ela tocou a minha vida, tocou a sua vida. E a gente não resistiu ao amor de Deus. E a gente recebeu a palavra do Senhor na nossa vida. E hoje nós estamos aqui, salvos para a glória do Senhor. Temos alguns problemas ainda.
mas o Senhor está tratando com todos eles. Então não fomos escolhidos e chamados por Jesus, irmãos. Olha que coisa interessante, irmãos. Nós não fomos escolhidos e chamados por Jesus para, primeiramente, cumprirmos um chamado e uma missão. Não foi para isso que ele nos chamou primeiramente, e sim para estar junto dele. Estar junto dele. Marcos 3. Marcos 3, do 13 ao 15. Vamos pôr um espelhinho aqui, viu, bem? Para facilitar. Depois, Jesus, depois subiu ao monte e chamou o que ele mesmo quis. E vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele. E para os enviar, o envio vem depois. E os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então Jesus, irmãos, ele também nos designou para estarmos com ele. Jesus, quando disse isso aqui, ele estava no mundo, no seu corpo físico. Mas hoje, ele está na glória. E o Espírito dele habita em nós. E ele quer que a gente esteja com ele. Eu creio que esta, irmãos, é a essência do discipulado. Estar junto com Jesus. Espiritualmente. Porque Jesus, ele conhece os que estão com ele. Jesus, ele conhece aqueles que estão perto dele. E os que estão com ele o conhecem, irmãos. Mas, pastor, como é que eu chego lá no céu? Se Jesus está no céu, como é que eu chego lá? Na verdade, você já está lá. Espiritualmente, a Bíblia diz que nós já estamos em Cristo. Nos lugares celestiais, em Cristo. Estamos no mundo, o nosso corpo físico está aqui, irmãos. Mas espiritualmente, como igreja do Senhor, nós já estamos com Ele. Aleluias. E nós sabemos que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, ele fala com a gente. Na verdade, quem convenceu o teu coração foi o Espírito de Deus. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que não há outro caminho. E nós mantemos esta comunhão com Deus. Nós mantemos esta comunhão com Jesus, meditando na palavra dele, orando, estando juntos uns com os outros, com os nossos irmãos, mantendo acesa essa chama, irmãos, da comunhão, da unidade da igreja. E nós temos que ter essa consciência, porque esta é a nossa realidade espiritual. Nós não seremos salvos, nós já somos. Nós não vamos ressuscitar, já ressuscitamos com Cristo, espiritualmente falando. Mas, irmãos, é possível fazer muitas coisas na igreja e para Deus sem estar com Jesus. Estes são os famosos religiosos, que fazem muitas coisas para Deus, muitas coisas na igreja, mas não estão com Jesus. Não estão. E para Jesus, essas coisas que essas pessoas fazem, para ele não tem valor. Porque, na verdade, são simplesmente, irmãos, práticas religiosas sem a vida de Cristo. A igreja, irmãos, tem que viver a vida de Cristo. Senão todo serviço que a igreja presta
para Deus não tem valor. Né? Olha o que está escrito lá em Mateus 7, 21 a 23. Até aqui tudo bem, irmãos? Glória a Deus. Olha só. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, para meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Irmãos, não é bom profetizar? Claro que é. A Bíblia diz que a profecia exorta, consola e edifica as pessoas. Não é bom, irmãos, expelir os demônios daqueles que estão endemoniados? Sim, libertar as pessoas. Não é bom, irmãos, fazer milagres, ver milagres realizados? Claro que é. Então essas pessoas faziam tudo isso. E Jesus lhes disse explicitamente, abertamente, nunca vos conheci. Apartai os que praticais iniquidade. Então, amados, a essência do discipulado é estar com Jesus. Quando nós estamos com Jesus, irmãos, a gente deixa de praticar muita coisa errada na vida, porque Ele nos liberta. A verdade dele nos liberta. Então Jesus, irmãos, Ele nos chamou primeiramente para nos enviar e exercermos sua autoridade. Não para isso, primeiramente, para nós estarmos com Ele intimamente. Somos enviados por Ele a partir desta condição, a de estarmos com Ele. Todos nós, irmãos, somos enviados de Deus. Você que ouviu a palavra do Senhor e vai hoje se batizar, Deus enviou essas pessoas para falar com vocês. Só que elas saíram de uma condição. Que condição é essa? De estarem com Jesus. Por isso que Jesus alcançou vocês. Então Jesus nos chamou, irmãos, sabe por quê? Porque Ele quis. Porque Ele é o Senhor. E nós viemos para junto dEle. Ele nos designou, irmãos, para nós estarmos com Ele. Não fomos nós quem escolheu Jesus, foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós, irmãos, que amamos o Senhor primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. Aleluias! Nós fomos, na verdade, irmãos, dominados e tocados profundamente pelo Senhor Jesus através do seu amor, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Por isso, irmãos, eu creio que não havia como a gente dizer não para Jesus. Quando Jesus chegou até nós, não teve jeito, a gente se rendeu a Ele. Por causa do seu grande amor, por causa da sua grande bondade e misericórdia, por causa do seu perdão. Né? E quem crer em Jesus e for batizado, será salvo. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, e é verdade. Jesus não mente. Deus não mente. Então, aquele que crer e for batizado será salvo. A gente
Ninguém se batiza para depois crer. Primeiro crê, depois batiza. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crê no quê? Em Jesus. Aquele que crê no Evangelho. Aquele que crê na palavra do Senhor. Aquele que crê, né, e for batizado será salvo. Aleluias! Então somos salvos, irmãos, porque ouvimos a palavra de Deus. Ouvimos e acreditamos em tudo o que Ele falou e continua nos falando. E nos arrependemos dos nossos pecados. Porque a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. E sermos batizados nas águas para cumprir a ordenança do Senhor. E vamos receber dele o quê? A promessa do Espírito Santo. Vamos ler o que está escrito lá em Atos 2:38. Irmãos, quando eu leio essa parte da Bíblia, eu fico assim, perplexo, assim, maravilhado. Esse discurso de Pedro, irmãos, se eu fosse ler aqui para vocês, não duraria 10 minutos. A primeira pregação que a Bíblia mostra que a igreja fez, a primeira pregação através de Pedro e os apóstolos, durou cerca de 10 minutos, irmãos. E 3.000 almas se converteram. Não é impressionante, irmãos? É maravilhoso isso. Eles estavam num cenáculo, numa grande sala, esperando a promessa de Deus. A ordem de Jesus para eles não foi ide, mas esperai. Esperai até que do alto sejais revestidos de poder. E eles foram lá naquele cenáculo e ficaram esperando a promessa de Deus. E depois de 10 dias que Jesus subiu aos céus, depois de 10 dias o Espírito Santo foi enviado sobre a vida daqueles homens, sobre a igreja do Senhor. E a partir daquele momento eles saíram daquele lugar e a praça de Jerusalém estava cheia de gente, irmãos, porque era a festa do Pentecostes. Era uma grande festa de Israel. E a igreja, Jerusalém estava lotada de pessoas, de outras nações, de outras cidades. E de repente Pedro ali fez esta pregação que está lá em Atos 2, e 3.000 almas se converteram. Então logo ele terminou a sua pregação, o coração daquelas pessoas começou a compungir. E eles perguntaram, mas o que devemos fazer então? Aí Pedro deu essa resposta para eles. Arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então eles ouviram a palavra de Deus como um dia nós ouvimos, irmãos. Esta palavra veio como espada no nosso coração. E nós não tínhamos outra opção senão receber Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador. E ser batizado no nome dele para que pudéssemos receber a promessa do Espírito Santo nas nossas vidas. Aleluias. E é esta mensagem, irmãos, que nós, a igreja, temos que levar para o mundo.
para as pessoas. Uma mensagem de salvação, é tempo de salvação. Como um dia nós estávamos perdidos, mortos dos nossos pecados e delitos, hoje há bilhões de pessoas no mundo na mesma condição em que nós estávamos. E nós conhecemos a verdade. Como eu disse, a verdade é uma pessoa. Nós não deixamos de ser pecadores. Não somos melhores do que ninguém, mas somos salvos. Qual a diferença de nós para o mundo? Eles são pecadores e nós também. Vou fazer uma pergunta para você que é crente, faz parte aqui do ministério. Você pecou hoje? De repente pecou. João escreveu na sua primeira carta: aquele que não tem pecado é mentiroso. Engana-se a si mesmo. Nós não podemos viver na prática do pecado. Na verdade, essa palavra iniquidade, aquelas pessoas que faziam as coisas sem a vida de Cristo na vida delas, Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade, irmãos, resumidamente é o seguinte: é pessoa que é crente e que peca e não está nem aí. Peca e continua pecando, vive na prática do pecado. Irmãos, o Senhor tem nos ensinado. O pecado na vida do crente tem que ser um acidente de percurso. Compreende isso? Hoje você saiu da sua casa, veio para a igreja, ou acordou de manhã, foi fazer compra no mercado. Você não saiu de casa e pensou assim: bom, hoje eu vou bater o carro. Ah, hoje eu bato. Hoje eu vou tropeçar, cair e quebrar a perna. Né? Ninguém faz isso, irmãos. A gente não pode sair de casa: hoje eu vou pecar. Não, a gente não pode viver na prática do pecado, irmãos. Mas de repente a gente dá uma vacilada. E aí? Vamos para o inferno? Não. Temos que nos arrepender, porque nós sabemos em quem confiamos. Nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que é poderoso. João escreveu lá na sua carta: se pecares, nós temos um advogado junto ao Pai. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Mas não vamos viver pecando, irmãos. O Senhor nos deu poder para dizer não para o pecado, para fugir do pecado. Então, o povo que está lá fora ainda, que é pecador, mas ainda não foi salvo por Jesus. O povo que está aqui dentro é pecador, mas já foi salvo. Aleluia. Salvo pela graça. Aleluia. Salvo pela graça de Deus. Amém, amados? No batismo, daqui a pouco vocês vão se batizar, né, algumas pessoas. Então, na verdade, hoje vai ter um grande sepultamento aqui. Amanhã, quando você chegar lá na firma, rapaz, ontem eu fui num grande sepultamento. Quantas pessoas vão se batizar, Alexandre? 5? 6? Quantas são? Cadê a Débora? Está lá em cima. Acho que 6 pessoas, né? Você vai falar assim: poxa, eu fui num sepultamento, 6 pessoas morreram. Morreram para o mundo. Morreram para si mesmos. Morreram para o egoísmo, mas ressuscitaram para Cristo. Aleluias! No batismo, irmãos, nós fomos sepultados e ressuscitados juntamente com Cristo.
É o que está escrito lá em Colossenses 2,12. Isso eu vou ter que ler aqui a coisa. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Você já foi batizado? Então você foi sepultado com ele. Vocês que não foram batizados ainda não, mas você, daqui a pouco. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado, já fomos ressuscitados, né? Mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós ressuscitamos com ele. Quando ele subiu aos céus, nós subimos com ele. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos em Cristo, né? Assentados com ele nos lugares celestiais. Não diz que nós nos assentaremos, está escrito que nós já estamos assentados espiritualmente. Isso é estar em Cristo. Nós estamos em Cristo. Estamos no mundo, mas estamos em Cristo. Jesus disse para os seus discípulos: oh, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Essa verdade é para nós também, irmãos. Nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos daqui. Nós somos de lá. E buscamos as coisas lá do alto. Então, esta é a nossa realidade espiritual, irmãos. Aleluias. Quem está em Cristo, dá glória a Deus. Quem está em Cristo, a Bíblia diz que é uma nova criatura. É uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é presente, irmãos. Não está escrito isso. E assim, se alguém estará em Cristo. Não, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, se nós estamos em Cristo, irmãos, e nós estamos, então nós somos uma nova criatura, uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluias. Mas tem um detalhe, embora a gente seja uma nova criação, novas criaturas em Cristo, a nossa mente ainda é velha. A nossa mente ainda é velha. A Bíblia diz para a gente não ter, né, Cristo na mente, mas ter a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo, né? Somos nova criação em Cristo. Mas a nossa mente ainda é velha e precisa ser renovada. Renovada. Quando Jesus nos encontrou, porque foi ele que veio até nós. Quando Jesus nos encontrou, irmãos, nós tínhamos princípios, valores, padrões, convicções, ideologias, que mais? Ideais, ideias, amores e por aí vai. A gente tinha tudo isso que a gente absorveu na nossa vida, né? Com as pessoas com quem a gente conviveu, nos ambientes que nós vivíamos. Então, Jesus nos encontrou nessa condição. E, de repente, tudo isso, irmãos, não tinha nada a ver com Jesus e com o seu reino. Não é verdade? Por isso que nós também precisamos nos arrepender dessas coisas, irmãos. De repente, muitas coisas que eu carrego na minha vida não tem nada a ver com Jesus e o seu reino. Princípios, valores, ideais, ideologias.
De repente não tem nada a ver com Jesus e o seu reino. Por isso que a nossa mente precisa ser renovada. Olha o que está escrito lá em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século. Não tomemos a forma do mundo. Essa palavra conformar é tomar a forma do mundo, ser igual ao mundo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vida de uma pessoa, irmãos, a vida de um cristão, ela é transformada pela renovação da sua mente. Então, todas essas coisas que estavam em nós, elas vão saindo à medida que a palavra de Deus vai sendo colocada ali no lugar. A Bíblia diz que a palavra de Cristo é que tem que habitar em nós ricamente. E conforme a palavra de Deus vai habitando em nós ricamente através da nossa leitura, de ouvirmos as pregações da palavra do Senhor, todas essas coisas que não têm nada a ver com Jesus, elas vão sendo eliminadas da nossa vida. Por isso, irmãos, que a gente sempre exorta aqui os irmãos para que orem e meditem a palavra de Deus todos os dias. Você ora todo dia? Você lê a palavra de Deus todos os dias? Certa vez, irmãos, um casal convidou um pastor para jantar. E eles jantaram, tal, conversaram um pouco, e o pastor e a esposa foram embora. Aí a esposa chegou para o marido: bem, você não sabe o que aconteceu. O que foi? O pastor roubou a colher do nosso jogo lá. Eles tinham um jogo de colher, uma colher era bem cara, e estava faltando uma colher. E a esposa chegou para o marido e disse: olha o pastor, hein? Quem diria? Roubou a colher. Aí ficaram falando aquilo direto, né? Aí a mulher falou: não, nós vamos chamar ele aqui de novo e eu vou falar para ele. E o irmão lá: não, deixa para lá. Não, eu vou falar. Aí depois de depois de 2 meses, né, bem? Depois de 2 meses, eles chamaram o pastor de novo lá, porque não deu para o pastor ir antes, devido à agenda dele. Aí ele foi depois de 2 meses lá, jantaram de novo. Aí a mulher falou: pastor, eu tenho uma coisa para falar para o senhor que está entalado aqui. O que foi, minha irmã? A última vez que o senhor veio aqui, o senhor roubou uma colher nossa, lá do nosso jogo. Confessa, pastor. O senhor não prega lá no... Falou: não, irmão, não levei. Eu coloquei ela dentro da Bíblia. Ou seja, em 2 meses, eles não abriram a Bíblia. A gente pergunta, né, bem, para os irmãos: você está orando? Tamo. Vocês estão meditando? Tamo. Ou quando você convida a gente para jantar, cuidado. Se sumir alguma coisa, já sabe, né? Vai lá na Bíblia. Então, o Pai, irmãos, através de sua palavra, que é a verdade, Ele tem nos santificado a cada dia. Então, irmãos,
Tudo isso é verdade, né? Nossa verdade espiritual. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, a gente lembra, né, da cruz de Cristo, de tudo o que Ele fez por nós, o porquê que Ele morreu por nós, né? Nós anunciamos a morte de Jesus até que Ele volte. Na ceia também a gente se examina, né? A gente dá uma investigada na nossa vida, não na vida do irmão. Apesar, a gente não faz isso. A coisa mais difícil do mundo é um crente ver pecado no irmão. É difícil, aí talvez aconteça em outras igrejas, mas aqui não. A gente não faz isso, né? Imagina, pastor. Mas a gente tem que se examinar, investigar a nós mesmos, para ver se alguma coisa está em desacordo com a palavra de Deus, né? E nós também temos que olhar ao nosso redor, porque nós não estamos sozinhos, nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós somos um único pão. Nós somos a igreja do Senhor, né? A gente pode perceber que alguns dos nossos irmãos não vieram hoje. Por que será? O que será que aconteceu com eles? O Senhor falou conosco recentemente. Nós temos que nos preocupar, irmãos, com os nossos irmãos. Por que será que eles não vieram? Eles são importantes no corpo de Cristo, são nossos irmãos. E nós temos que cuidar uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E todos nós precisamos de Cristo. Até o fim, sem cessar. Então é isso, irmãos. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Que o Senhor falou conosco sobre as ordenanças, sobre o batismo, sobre a nossa condição, nossa antiga condição, nossa atual condição em Cristo. Falamos um pouco da ceia do Senhor. Então que esta palavra possa penetrar no teu coração e que ela venha renovar a sua mente e que a sua vida seja transformada. Amém? Deus, Ele nos salvou, irmãos, claro, para estar com Jesus, mas para agradá-lo. Nós temos que viver, irmãos, para agradar a Deus. Em tudo. Quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz, e foi a voz do Pai. O Pai disse o seguinte: este é o meu filho amado, em quem tenho todo prazer. Então o Pai, irmãos, Deus, Ele quer ter prazer na nossa vida. Então vamos agradar o nosso Deus. Não vamos somente ouvir o que Ele fala, mas obedecer o que Ele manda, viver a palavra. Como a própria palavra diz, não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Amém, irmãos? Vocês recebem essa palavra? Amém. Vocês que estão em casa também? Amém. Glória a Deus.